pessoal, tudo bem? Conforme prometida, trouxe alguns experimentos aqui para vocês. Um deles é sobre a digestão do amido, tá? Para que a gente conclua a parte do sistema digestório. E a outra vai mostrar como a bile atua sobre a gordura lá no nosso intestino. Então vamos lá? Pessoal, então eu separei aqui para vocês, olha só, até escrevi para ficar mais fácil. Lá na apostila de vocês, tem uma sugestão de experimento utilizando batata, tá? E aí, a primeira parte dessa pesquisa eu adaptei, eu já fiz em laboratório, porque eu queria mostrar para vocês não só batata, mas vários exemplos de alimentos que contêm amido, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês esse experimento até o final, porém eu não tenho batata, tá? Então eu fiz aqui uma mistura de amido, tá? Amido com água, amido de milho. E aí eu tenho dois recipientes aqui, vocês estão percebendo que um está escrito sem, outro está escrito com, tá? Esse que está escrito sem aqui é a mistura de amido sem a saliva. E aqui eu tenho uma mistura de amido com saliva, tá? E aqui eu tenho um indicador, tá? O iodo é um indicador de amido. Então, se eu quero descobrir se algum alimento tem amido, eu posso estar utilizando o iodo, certo? E aí, na casa de vocês, vocês podem estar fazendo esse teste também. Caso vocês tenham o iodo, junto com os pais de vocês, vocês podem testar nos alimentos para ver se esse iodo vai reagir. E de que forma que ele reage? Mudando de cor, tá, gente? Então, eu vou abrir o iodo aqui e a gente vai colocar ali no copinho sem saliva e no copinho com saliva para ver o que acontece, tá bom? Pessoal, antes eu quero mostrar para vocês a cor do iodo, tá? Então o iodo ele é meio avermelhado assim. Gente, eu tô percebendo que o vídeo e o áudio estão não estão tão simultâneos aí, eu não sei o que tá acontecendo. Espero que vocês consigam compreender aí o vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar no copinho que não tem saliva, sem saliva, tá? Então, a gente vai observar o que vai acontecer aqui. Vamos misturar no copinho sem saliva. E aqui eu vou colocar no copinho com a saliva. Tá? Então, vamos lá. Vocês vão perceber, gente, aqui, ó, vou colocar mais pertinho, que no copinho sem a saliva, o iodo mudou de cor, tá? Ele ficou bem mais escuro. E no copinho com a saliva, o que aconteceu? Ele permaneceu da mesma cor. Retomando o que a professora falou agora no início do vídeo, o iodo é um indicador da presença de amido, certo? Se ele não reagiu no copinho com a saliva, significa dizer que provavelmente já não tem mais amido ali. E por que isso aconteceu, gente? Vamos retomar aí o conteúdo das aulas anteriores. Onde que começa a digestão mesmo? Lá na boca, certo? E o que nós temos lá na nossa boca? As glândulas salivares, certo? E a saliva. E a saliva não faz a digestão do amido? Faz, né? Então, no copo com saliva, houve a digestão do amido, por isso que o iodo não reagiu. Enquanto no copo sem a saliva, tá? Aconteceu a reação e o iodo ficou bem mais escuro. Pessoal, nós já vamos lá para a apostila para concluir. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu trouxe para fazer mais um experimento para vocês. Peguem a apostila de vocês enquanto isso. Coloquem lá na página 14. Vamos lá, gente. Lá na página 14, ele pede para fazer com batata. Não tem problema, a professora utilizou o amido, o efeito é o mesmo, tá? Então, nós misturamos lá, aqui, ó, tá no 1. Misturamos o iodo, a mistura de iodo com água. Em um dos pratos, pingue 2 gotas da solução do iodo. Então, em um dos copos, nós colocamos o iodo, certo? O que aconteceu com a solução do iodo?
No primeiro copo, gente, sem a saliva, a solução ficou azulada, ficou de outra cor, certo? Vocês viram que mudou de cor lá, né? Ficou bem escurão. Agora, coloque saliva no outro prato que contém a batata sem o iodo, tá? Você vai precisar de uma boa quantidade de saliva. Aguarde pelo menos 15 minutos. Então, o que aconteceu? A professora colocou mistura de amido, certo? Com a saliva, aguardou um tempo para poder mostrar para vocês. E aí vocês já viram o resultado, tá? Então, aqui, ó, o que aconteceu, tá? Ela passará por menos transformações que no prato, tá? Então, por que foi diferente nesse segundo caso, gente? Porque no segundo caso, aqui ó, espere mais alguns minutos e observe o que aconteceu com a solução de iodo, tá? No segundo caso, tinha saliva, e a saliva faz a digestão, tá? Do amido, porque na saliva nós temos substâncias chamadas enzimas, tá? Então, olha o amido aqui, inteirinho, tá? Depois que essas enzimas atuam lá no amido, ele se transforma em glicose, tá? Então, o que aconteceu quando nós esperamos alguns minutos ali? Essas enzimas fizeram a digestão do amido e transformou em glicose, tá? Por isso que nós não vimos alteração de cor no copinho que tinha saliva. E aqui, como eu já mostrei para vocês, tá? Eu trouxe um material que vai representar, tá? A bile, que é produzida lá na vesícula biliar. Já vou mostrar para vocês aqui, para que vocês lembrem do que eu estou falando, tá? A vesícula biliar, gente, tá? Fica aqui, ó, próxima ao fígado, tá? Ali é uma vesículazinha que produz a bile. E vocês estão vendo que tem um ductozinho aqui, ó, tá? Esse ducto aqui vai até o intestino delgado, tá? E aqui no intestino delgado, eu coloquei uma mistura, tá? De óleo e água. Vocês percebem que o óleo e a água não se mistura, tá? Então, nós temos o óleo aqui em cima. Por quê? Porque ele é menos denso do que a água. Então, ele fica aqui em cima da água. Então, imagine que isso aqui é toda a gordura que está lá no nosso intestino, inicialmente sem ser digerida. Agora, eu vou mostrar para vocês de que forma que a bile iria atuar lá no intestino, tá? Então, vou mexer aqui. Um minutinho, gente. Vou pegar um gravetinho aqui para misturar, para facilitar o trabalho. Estou no jardim aqui, tá? Então, vou mexer. Vocês viram, né, que água e óleo não se misturam. Olha o que vai acontecer, gente. Depois que eu misturei a nossa bile aqui, ó, com o conteúdo que estava lá. Vocês conseguem perceber o óleo nessa mistura? Não, né? Por quê? Porque aqui nós simulamos a digestão da gordura. Então, qual que é a função da bile, gente? Dissolver essa gordura para que ela seja melhor assimilada lá no nosso organismo, né? Tá? Então, para que se transforme em partículas bem pequenininhas, tá? Então, aqui vocês já não conseguem mais perceber a gordura. Beleza, gente? Esses foram os nossos experimentos de hoje. E aí, na segunda-feira, a professora irá trabalhar um pouquinho mais, como eu falei para vocês, sobre cada um dos sistemas. Sistema cardiovascular, lá, a circulação, o sistema respiratório e o sistema excretor. E aí vocês verão outros exemplos práticos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu já falei, a professora estará à disposição. Um beijo no coração de todos.